Haribô, Haribô, hoje iremos iniciar o nosso estudo do Sri Chaitanya Charitamrita, que é a escritura que fala dos passatempos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaitacharya, Gadadhara Pandita. E vamos também ouvir os nomes de todos os devotos que participaram dessa missão do Senhor Chaitanya, que era Krishna, que é Krishna. De modo que o Senhor Chaitanya ele vem a esse mundo atuar como um devoto puro para nos ensinar adequadamente como se comportar nessa Kali Yuga. Ele também nos trouxe o processo do canto do santo nome. Enfim, essa escritura é incrível, Incrível, porque a partir do momento em que estamos nos relacionando com as atividades de Deus, quando estamos meditando nos passatempos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, imediatamente recebemos a energia proveniente da nossa leitura. Entende? Porque quando lemos os passatempos de Krishna, o Chaitanya, eles não são diferentes do próprio Chaitanya, como se a gente estivesse visualizando ao vivo a Suprema Personalidade de Deus. E por esse, vamos dizer assim, sacrifício ou esforço de estar aqui ouvindo, como vamos recitar toda a literatura do Chaitanya Charitamrita, vamos estar recebendo muitas bênçãos. Cada nome citado, de cada devoto, tudo isso aí tem uma energia espiritual intrínseca que vai atuar no nosso espírito a partir do momento em que ouvimos com atenção e com devoção. É muito maravilhoso entender isso, essa característica de uma escritura espiritual, porque ela atua espiritualmente em nós. Ele vai limpando a nossa mente, vai nos posicionando dentro da jornada divina aqui nesse planeta Terra, de modo que isso é muito fabuloso. É como se você estivesse assistindo um filme mental, um filme espiritual sobre as atividades divinas. Assim, antes de começarmos essa introdução, ofereçamos nossos respeitos a Srila Prabhupada, a Swarupa Damodara Goswami, Krishnadasa Kaviraja Goswami, ao Panchatattva, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaitacharya, Gadadhara Pandita e Srivasa Pandita, e ao Mahamantra Hare Krishna. Esse Sri Chaitanya Charitamrita é a principal obra sobre a vida e os ensinamentos de Sri Chaitanya. Sri Chaitanya é o pioneiro de um grande movimento religioso e social que começou na Índia há pouco menos de 500 anos e que direta e indiretamente influenciou o curso subsequente do pensamento religioso e filosófico, não somente na Índia, mas também no Ocidente de hoje em dia. Considera-se que Chaitanya Mahaprabhu como uma figura de grande importância histórica. No entanto, nosso método convencional de análise histórica, o de encarar o homem como um produto de sua época, não se aplica aqui. Sri Chaitanya é uma personalidade que transcende o alcance ilimitado dos contextos históricos. Numa época em que, no Ocidente, o homem voltava seu espírito explorador para o estudo da estrutura do universo físico e para a circunnavegação do mundo em busca de novos oceanos e continentes, Sri Krishna Chaitanya, no Oriente, inaugurava e liderava uma revolução voltada para o mundo interior,
para a compreensão científica do conhecimento mais elevado da natureza espiritual do homem. As principais fontes históricas da vida de Sri Chaitanya são os Kadatyas, diários mantidos por Murari Gupta e Swarupa Damodara Goswami. Murari Gupta, um médico e associado íntimo de Sri Chaitanya, registrou extensas anotações sobre os primeiros 24 anos da vida de Sri Chaitanya, culminando em sua iniciação na ordem renunciada Sannyasa. Os eventos da outra metade dos 48 anos dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu foram registrados no diário de Swarupa Damodara Goswami, outro dos associados íntimos de Chaitanya Mahaprabhu. O Sri Chaitanya Charitamrita divide-se em 3 partes chamadas lilas, que literalmente significa passatempos. Adi Lila, o período inicial, Madhya Lila, o período intermediário, e o Antya Lila, o período final. As anotações de Murari Gupta formam a base do Adi Lila, e o diário de Swarupa Damodara fornece os pormenores para o Madhya Lila e para o Antya Lila. Os primeiros 12 dos 17 capítulos do Adi Lila constituem o prefácio para toda a obra. Recorrendo a evidências de escrituras védicas, este prefácio estabelece que Sri Chaitanya, como o Avatara, encarnação de Krishna, Deus para a era de Kali, a época atual, que começou há 5.000 anos e que se caracteriza pelo materialismo, pela hipocrisia e pela desavença. Nestas descrições, Chaitanya Mahaprabhu, que é idêntico ao Senhor Krishna, aparece para conceder liberalmente amor puro a Deus às almas caídas desta era degradada, propagando o Sankirtana, literalmente glorificação congregacional a Deus, especialmente organizando o cantar público do Mahamantra, o grande canto para a liberação. Revela-se o propósito esotérico do aparecimento do Senhor Chaitanya no mundo. Descrevem-se seus co-avataras e devotos principais, e resumem-se seus ensinamentos. A porção restante do Adi Lila, dos capítulos 13 a 17, recapitula sucintamente seu nascimento divino e sua vida, até ele aceitar a ordem renunciada. Isto inclui seus milagres quando criança, seu tempo de escola, seu casamento e seus primeiros confrontos filosóficos, bem como sua organização de um amplo movimento de Sankirtana e sua desobediência civil contra a repressão do governo muçulmano. O Madhya Lila, a mais extensa das 3 divisões, fornece uma narração minuciosa das memoráveis e longas viagens do Senhor Chaitanya pela Índia, como um mendicante renunciado, mestre, filósofo, preceptor espiritual e místico. Durante este período de 6 anos, Sri Chaitanya transmite os seus ensinamentos a seus discípulos principais. Ele empreende debates e converte muitos dos mais famosos filósofos e teólogos de sua época, incluindo shankaristas, budistas e muçulmanos, acompanhados de seus muitos milhares de seguidores e discípulos.
Inclui-se também nesta sessão uma dramática narrativa das atividades miraculosas de Chaitanya Mahaprabhu no grande festival do Ratha de Jagannatha em Orissa. O Antya Lila relaciona-se com os últimos 18 anos da presença manifesta de Sri Chaitanya, passados em semi-reclusão perto do famoso templo de Jagannatha, em Jagannath Puri, Orissa. Durante estes derradeiros anos, Sri Chaitanya mergulhou cada vez mais profundamente em transes de êxtase espiritual inigualáveis em toda a história religiosa e literária, tanto do Oriente quanto do Ocidente. A perpétua e sempre crescente beatitude religiosa de Sri Chaitanya, descrita graficamente nas narrativas baseadas no testemunho ocular de Swarupa Damodara Goswami, seu inseparável companheiro durante este período, claramente desafia as habilidades investigadoras e descritivas dos modernos psicólogos e fenomenologistas de experiência religiosa. O autor deste grande clássico, Krishnadasa Kaviraja Goswami, nascido no ano de 1507, foi discípulo de Raghunatha Dasa Goswami, um íntimo seguidor de Chaitanya Mahaprabhu. Raghunatha Dasa, um renomado santo e asceta, ouviu e memorizou todas as atividades de Chaitanya Mahaprabhu, conforme as contou Swarupa Damodara. Após o desaparecimento de Sri Chaitanya e de Swarupa Damodara, Raghunatha Dasa, incapaz de suportar a dor de saudade destes objetos de sua plena devoção, viajou para Vrindavana, tencionando cometer suicídio, pulando da colina de Govardhana. No entanto, em Vrindavana, encontrou-se com Rupa Goswami e Sanatana Goswami, os mais íntimos discípulos de Chaitanya Mahaprabhu. Eles convenceram-no a desistir de seu plano de suicídio e induziram-no a revelar-lhes os eventos espiritualmente inspiradores da vida posterior do Senhor Chaitanya. Krishnadasa Kaviraja Goswami também residia em Vrindavana naquela época, e Raghunatha Dasa Goswami transmitiu-lhe plena compreensão da vida transcendental de Sri Chaitanya. A essa altura, acadêmicos e devotos contemporâneos e quase contemporâneos de Sri Chaitanya já haviam escrito diversas obras biográficas sobre sua vida. Dentre estas estão incluídos o Sri Chaitanya Charita de Murari Gupta, o Chaitanya Mangala de Lochana Dasa Thakura e o Chaitanya Bhagavata. Este último texto, uma obra de Vrindavana Dasa Thakura, que então era considerada a principal autoridade sobre a vida de Sri Chaitanya, foi altamente venerado. Enquanto compunha seu importante trabalho, Vrindavana Dasa, temendo que este se tornasse volumoso demais, evitou descrever elaboradamente muitos dos eventos da vida de Sri Chaitanya, em particular os últimos. Ansiosos por ouvir esses últimos passatempos, os devotos de Vrindavana solicitaram que Krishnadasa Kaviraja Goswami, a quem respeitavam como um grande santo, compusesse um livro narrando esses episódios pormenorizadamente. Após este pedido, e com a permissão e as bênçãos da deidade de Madana Mohana de Vrindavana, ele começou a compilar o Sri Chaitanya Charitamrita, o qual, devido a seu primor biográfico e completa exposição da profunda filosofia
e dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, é considerado como a mais importante obra biográfica sobre Sri Chaitanya. Ele começou a trabalhar no texto quando já tinha mais de 90 anos e estava com a saúde vacilante, como vividamente descreve no próprio texto, dizendo: agora estou velho demais e perturbado pela invalidez. Enquanto escrevo, minhas mãos tremem. Não posso lembrar-me de nada, nem posso ver ou ouvir bem. Mesmo assim, escrevo, e isso é maravilhoso. De certo, é uma das maravilhas da história literária que, não obstante suas condições tão debilitadas, ele completasse a maior joia literária da Índia medieval. Esta tradução e comentário é obra de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o mais distinto mestre do pensamento religioso e filosófico indiano. Seu comentário baseia-se em 2 comentários bengalis, um de seu mestre, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami, o eminente acadêmico védico que predisse: tempo virá em que as pessoas do mundo estudarão Bengali para ler o Sri Chaitanya Charitamrita, e outro do pai de Srila Bhaktisiddhanta Bhaktivinoda Thakura. Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada é descendente discipular de Sri Chaitanya Mahaprabhu e é o primeiro erudito a traduzir sistematicamente as obras principais dos seguidores de Sri Chaitanya. Sua perfeita erudição em Bengali e em sânscrito e íntima familiaridade com os preceitos de Sri Krishna Chaitanya são uma combinação adequada que eminentemente qualificam-no a apresentar este importante clássico ao mundo de língua ocidental. A facilidade e clareza com as quais ele expõe difíceis conceitos filosóficos produzem compreensão e apreciação genuínas desta profunda e monumental obra, mesmo num leitor totalmente alheio da tradição religiosa indiana. O texto completo, com comentários, apresentado pela Bhaktivedanta Book Trust em 7 volumes belamente ilustrados, representa uma contribuição de maior importância à vida intelectual, cultural e espiritual do homem contemporâneo. Os editores. Assim terminamos, essa introdução, e o que eu vou fazer, basicamente, eu vou narrar todos os versos, falando inicialmente qual o capítulo, qual, se é o Madhya, o Adi, o Antya Lila, vou dizer, todos os versos, narrando com grande sentimento, é claro, porque se eu fosse também falar o significado de Srila Prabhupada, iria demorar muito. Então eu aconselho que vocês, após ouvir toda essa literatura, de uma forma narrada, vocês possam adquiri-la e aprofundar a sua curiosidade lendo os significados de Srila Prabhupada, que aí sim, então, vão iluminar a sua alma de uma forma mais compreensiva e inteligente, já que ele foi escolhido pelo Senhor Chaitanya para trazer essa filosofia para o Ocidente, de modo que Srila Prabhupada foi dotado com a potência de Nityananda Prabhu e de Chaitanya Mahaprabhu para expressar num sentimento puro, fidedigno, essa ciência transcendental que Krishnadasa Kaviraja Goswami traduziu na forma do Chaitanya Charitamrita. Eu espero que vocês realmente
apreciem, se iluminem, interajam com todas as palavras que vão ser ditas e que vocês possam atingir o ponto de se renderem sinceramente aos pés de lótus do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e do canto do santo nome, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Agradeço ao Senhor pelo início das atividades de recitação do Chaitanya Charitamrita. Haribol!